Senhor, agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar na congregação onde eu congrego aqui, ainda que o Senhor tenha nos oportunizado pelo ministério que nos alcançou, pela boca dos profetas e pela imposição das mãos dos presbíteros, um ministério itinerante. Então a gente pouco pode participar dos cultos na congregação, mas a gente sabe que os irmãos têm nos ajudado e têm orado, e a gente tem orado pelos irmãos, e a obra não para, né, irmãos? Porque é a obra de Deus, e Deus opera tudo em todos, né? Há poucos dias eu estava ouvindo e achei muito interessante a lição que aprendi. Se nós analisarmos o último versículo do capítulo 2 de Atos, um pouquinho antes do capítulo 3, daquele coxo, né, que encontrou com o homem de Deus na hora da oração, a Bíblia diz que Pedro, ele pregou um sermão e ganhou 5.000 almas. O segundo sermão, 3.000 almas. E o terceiro sermão, 2.000 almas. Então bem poderia dizer Pedro assim: Deus é comigo, eu estou pregando e Deus está me usando. Afinal, eu peguei 3 cultos, em 3 cultos se converteram 10.000 pessoas. Mas a parte B do último versículo do capítulo 2 diz assim: e o Senhor Deus, Ele acrescentava à igreja todos os dias as almas que se haviam de salvar. Aí eu entendo porque que Paulo diz que uns plantam, uns regam, outros colhem, mas quem dá o crescimento é Deus. Agora eu entendo porque que João escreveu, Jesus dizendo assim: não fostes vós quem me escolheste, fui eu que escolhi a vós. Agora eu entendo quando Jesus diz, e Mateus escreveu, depois de haver desfeito tudo, vocês serão considerados como servos inúteis. Agora eu entendo porque que ele disse: eu vos enviarei o Espírito Consolador, e Ele, é Ele que vai convencer o mundo do pecado, justiça e juízo. Então eu entendo que eu faço muito pouco para Deus, irmãos. Que ainda que nós gaste toda a nossa vida pregando a palavra, evangelizando, a gente ainda faz pouco. Difícil é convencer o pecador do seu pecado. Isso só quem faz é o Espírito de Deus, pelo poder do nome de Jesus, para a glória de Deus. Claro que no tribunal de Cristo você vai receber o galardão, que o próprio Jesus diz que já está com ele. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Irmãos amados, eu pedi ao Senhor uma palavra, e Deus colocou no meu coração aqui sentado uma palavra que eu já cansei de pregar. E eu quero pregar mais uma vez, porque eu gosto muito dessa palavra. Marcos 8:34. Capítulo 8 do Evangelho de Marcos, versículo de número 34. É um versículo conhecidíssimo, mas é um versículo que ele tem se renovado no meu coração a cada dia. E o Senhor tem falado muito ao meu coração, e tem falado ao coração da igreja por onde o Senhor nos envia e aonde o Espírito nos dirige para ministrar essa palavra. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos, louvo a Deus pela vida das irmãs, louvo a Deus pela vida daqueles que estão descendo as águas batismais, das pessoas novas que estão vindo para ouvir a palavra, para receber o conselho de Deus. Eu louvo a Deus por isso. Deus, Ele é bom e é fiel. Você tem a cartinha aquela aí, não, dona Imacé? Você tem depois do final do culto. Eu acho interessante como Deus trabalha. Deus, Ele é bom e fiel. Quem puder estar em pé, capítulo 8, versículo 34 do Evangelho de Marcos. E chamando assim a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você repete comigo, diga: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Diga comigo assim: 5 degraus na escada que nos leva ao céu. Diga de novo para nós melhorar. Diga: 5 degraus da escada que nos leva ao céu. Tome assento, glorificando a Deus. A palavra que o irmão Sandro leu é uma palavra
profética e escatológica, a palavra introdutória. A palavra que o irmão Delmar leu aponta para o céu. A palavra, o louvor cantado pela irmã Luciane aponta para o céu. Então nós queremos dar sequência a que eu entendo que o Espírito de Deus quer falar no nosso coração. Aqui Jesus reúne o ministério, os seus discípulos, e reúne a igreja, a multidão. O texto diz: e chamando a si a multidão com seus discípulos, ele reúne o ministério, reúne a multidão. Entre a multidão estavam pessoas que já serviam ao Senhor, pessoas que estavam se achegando porque tinham ouvido falar da fama de Jesus, muitos incrédulos, muitos que estavam ali simplesmente para ver o que poderia acontecer. E Jesus, ele na sua totalidade, ele chama os seus discípulos e a multidão e diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Existem 5 verdades, existem 5 degraus, e nesta noite nós vamos subir degrau a degrau, para que possamos crescer gradativamente na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus, para que também experimentemos da altura, da largura e da profundidade do amor de Deus revelado no Filho para nós. Jesus vai dizer, o primeiro degrau, se alguém quiser. Mas do que estava falando Jesus quando ele diz se alguém quiser? Se alguém quiser, fala de livre escolha. Se alguém quiser, fala de livre arbítrio. Deus deu para o homem o poder do livre arbítrio, o poder de decidir, o poder de escolher. Nenhum dos animais, dos seres do reino animal, tem este dote chamado raciocínio, chamado inteligência. Somente o homem tem este dote. Deus deu, por isso a imagem e semelhança de Deus, porque vemos como Deus, ouvimos como Deus, pensamos como Deus, falamos como Deus, tocamos como Deus. Os 5 sentidos, as portas do coração que Salomão falou. Ele deu para o homem o poder da livre escolha. Ele vai dizer, se alguém quiser, ninguém é obrigado a servir a Jesus. Eu vi alguém um dia evangelizando e dizia assim, ó, você deixa de fazer isso, você para de fazer aquilo, ou Deus vai te mandar para o inferno. Eu digo, não diga isso, irmão. Nunca diga que Deus vai mandar alguém para o inferno. Porque se você ler a Bíblia nunca diz que Deus manda alguém para o inferno. E se você perguntar para Deus para onde Ele quer enviar o mais periculoso desses presidiários que aqui estão no presídio, Ele vai dizer, eu quero que ele venha para o céu. Por quê? Porque o irmão Santo leu em 2 Pedro 3,9, porque Deus não quer que nenhuma alma se perca, mas que todas venham a arrepender-se. Então entenda, Deus dá o livre-arbítrio. Então não tem esse negócio de Deus vai mandar alguém para o céu. Não, Deus deu a escolha para mim e para você. Sabe quem é que vai decidir que caminho tomar, se céu ou inferno? Eu e você. Por isso você nunca viu aquele quadrinho, nós entramos na sala das casas e vemos um quadrinho que tem 2 caminhos. Aquilo que Jesus mesmo fala. Jesus diz assim, ó, existem 2 caminhos. Um caminho estreito e um caminho largo. Não é? Um dia o Arthur me fez, eu gosto daquele menino. Porque ele faz pergunta inteligente. E a pergunta inteligente nos faz pensar para dar uma resposta. Por que Jesus, ele lançava parábolas, irmãos? Veja como é fantástica a Bíblia. Porque no final de cada parábola tem uma pergunta. Jesus fazia uma pergunta. E a resposta da parábola era a sentença para aquele que respondia. E Jesus fazia a pergunta para os fariseus que se achavam os tais. E eles falavam sem pensar. Nós temos que ter cuidado para não falar sem pensar. Ele chegou e disse assim, ó, qual recebe perdão? Um devia tanto, outro devia menos. Ah, o que devia mais recebe perdão. Pois é, essa mulher aqui, ó, não me beijou a face. Você não me beijou a face. Não me considerou como sacerdote. Os sacerdotes beijam na face do outro. Nem me beijou a mão. Não me considerou profeta. Nem me beijou os pés. Essa mulher me beija os pés. Me considera rei dela. Então, por ela, os seus muitos pecados foram perdoados. E o Arthur, ele fez uma pergunta inteligente. Ele disse assim, ó, irmão Horácio, me responda uma coisa.
O senhor acredita que Deus conhece o fim de todas as coisas? Eu disse, sim, claro, acredito. O senhor acredita que Ele é o alfa, mas também é o ômega? Acredita tudo. Então, o senhor acredita que Deus é presciente? Eu acredito. Se Deus é presciente, conhece o fim de todas as coisas, por que Ele criou o homem? E lá em Gênesis ele diz que se arrependeu de ter criado. Se Ele sabia que o homem ia pecar e queria se arrepender, por que Ele criou? E ele disse assim, Arthur, ora a Deus, seja fiel. Deus vai te levantar sobre a face da terra. Uma pergunta inteligente. Por que, irmãos? Se Deus conhece o fim de todas as coisas, por que Deus criou o homem? Simples. Porque quando Deus cria o homem, lá no Gênesis, Ele diz, eu sou o alfa, mas eu também sou o ômega. E Ele era o verbo, Ele estava no princípio com Deus, mas Ele também é o fim de todas as coisas. E entenda, irmãos, quando Deus criou o homem lá no Gênesis, Deus conhece o fim dos dois caminhos, servindo a Ele e não servindo. Mas Ele deu um livre-arbítrio para Adão e disse assim, olha aqui Adão, ó, tem dois caminhos a seguir, você escolhe. Se você quiser me obedecer, não coma do fruto. Agora, se quiser desobedecer, coma do fruto. Se desobedeceres, vais entrar pelo pecado, e o salário do pecado é morte e inferno. Agora, se você me obedecer e entrar pela porta um pouco mais estreita, o fim é a vida eterna e vida em abundância. Então Deus conhece o poder da escolha e nos deu esse poder. Veja que coisa interessante, irmãos. Olha que coisa interessante. Se nós lançarmos uma semente na terra, irmão Delmar, e essa semente for de trigo, o senhor vai colher lá na frente o que? Milho? Trigo. Não existe como nós lançarmos a semente de trigo e colher milho. Não existe hibridação técnica para isso. Então eu entendo que aquilo que nós decidimos hoje, o que nós escolhermos hoje, vai refletir no nosso amanhã. Temos que ter muito cuidado com o que nós estamos escolhendo. Será que estamos escolhendo certo lá na nossa casa? Será que estamos escolhendo certo no trabalho, com os nossos amigos? Será que Deus, quando nos dá livre arbítrio, livre escolha, será que nós estamos pensando para escolher? Existe um ditado jargão, que um jargão pagão diz assim, ó, conta até 10 vezes. Muitas vezes a gente escolhe sem pensar. E tem outra coisa, muitas vezes a causa, a consequência da nossa escolha é irreversível. Irreversível. Davi causou, teve uma causa, pecou. Ele se arrependeu do pecado, mas ficou a consequência. Os seus filhos, os seus meios irmãos começaram a dormir um com o outro. A casa, a família virou uma coisa a vida de Davi, por causa de uma mal escolha. O livre-arbítrio que Deus nos dá. Porque nós temos que conseguir, nós temos que ver as coisas espirituais, irmãos. Temos que ser espirituais. Ah, não podemos espiritualizar tudo. Mas olha, irmão, se Jesus estivesse aqui na face da terra, olha que ele ia repreender muito o homem de Deus e ia dizer assim, para trás de mim, Satanás. Jesus espiritualizou o reino de Deus, irmãos. E as coisas espirituais se discernem espiritualmente e não carnalmente. Ele chegou para um jovem rico e disse assim para o jovem rico: conhece os mandamentos? Não matarás, não roubarás. Eu conheço todos eles, desde a minha mocidade. Primeiro que ele quis passar a perna em Jesus. Se ele era jovem, moço, que negócio é esse dele querer dizer para Jesus que conhecia desde a mocidade? Outra coisa, ele disse assim, ó, mestre. Dentro da cultura do Oriente só chamava de mestre se eu andasse com o meu mestre, eu podia chamá-lo de mestre. Agora, se eu não andasse com ele, e aquele jovem não andava com Jesus. Por isso Jesus disse: por que me chamas bom, tu não anda comigo? Por que me chamas mestre? Só tem um que é bom e mestre, eu ando com ele e ele está em mim, que é o Pai. Aleluia. Aí Deus, vendo o que estava no coração dos jovens, vende o que tens, dá aos pobres, segue-me e eu te darei um tesouro no céu. Ele não conseguiu ver que o que Deus tinha preparado para ele era bem melhor que aquela fortuna terrena. Coisas que a traça e a ferrugem consomem, mas no céu a traça e a ferrugem não é. O único homem, irmão Sandro, a Bíblia diz, o único que saiu da presença de Jesus triste.
Todos que se encontraram com Jesus saíram alegres e satisfeitos. Ele saiu triste porque escolheu errado. Que coisa! Uma má escolha nos trará angústia. Uma má escolha nos trará tristeza, abatimento de alma. Agora a Bíblia diz que Noemi, sacerdotisa do Deus Quemosh, o mesmo Deus Quemos, o mesmo Deus Moloque que passava os filhos pelo fogo. A Bíblia diz que Elimeleque, Noemi, Quilom e Malom saem de Belém, Belém no hebraico, casa do pão. Porque aqui para os irmãos pregadores, irmão Euli, por que ele saiu de Belém? Se Belém no hebraico é casa do pão. Porque tinha fome em Belém. Mas como ter fome na casa do pão? O que estava faltando naquela despensa para que não pudesse fazer um bom pão? É um bom tema, né? Mas vamos deixar isso aí. Veja que coisa interessante. E eles vão para Moabe matar fome. Terra de maldição, Moabe, terra de maldição. Chega lá, a Bíblia diz que Quilom casa-se com Ruth. Ruth apaixona-se por Quilom e passa a amar o Deus de Quilom. A Bíblia diz que morre Quilom, Malom, morre Elimeleque. Noemi chega para Orfa e Ruth, suas noras, assim: eu tive um sonho. Um anjo do Senhor disse que é para mim voltar para Belém, a casa dos meus pais, a terra dos meus pais, porque lá agora há fartura. Só porém eu estou avançado em idade. Não tenho mais como ter marido, nem como gerar filhos, para que possais entrar a vós, casar convosco e gerar de vós descendência. Ficai entre os vossos parentes, ficai na vossa terra, ficai entre os vossos deuses. A Bíblia diz que Orfa, mesmo com lágrimas, veja, mesmo com lágrimas, abraçada Noemi, decidiu errado e ficou na terra de maldição, Moabe. A Bíblia diz que Ruth não. Ruth agarrou-se às orlas do vestido de Noemi e disse: não insista para que te deixe, mulher. A partir de hoje, onde tu fores eu vou, onde tu passares a noite eu passo, onde tu dormires eu durmo, a tua comida será a minha comida e o teu Deus será o meu Deus. Ela escolheu hoje, veja como refletiu. Lá na frente, ela casa com Boaz, da tribo de Judá, seu remissor, um homem rico que vai cuidar dela e da sogra. Do fruto do seu amor nasce Obed, que nasce Jessé, que nasce Davi. Veja que coisa fantástica. A Bíblia diz que pela livre escolha, por ter escolhido certo, uma mulher maldita, que era sacerdotisa de um demônio, agora faz parte da história, da genealogia, corria no sangue de Cristo, a vida e a história de uma mulher chamada Ruth. Você decidiu certo, jovem. Você não decidimos certo, irmãos. A Bíblia diz que não fomos comprados nem com ouro nem com prata, mas pelo sangue que verteu na cruz do Calvário. Não me leve a mal, mas a Bíblia diz que nós fazemos parte da carne e do sangue de Cristo. Nessas minhas, nas tuas veias, corre o sangue real. Você escolheu certo, por livre escolha. Dentro de você repousa o Espírito da glória do Deus Todo-Poderoso. Levante a mão para o céu para glorificar. Você escolheu certo. Dentre muitos, quando ele bateu a porta e disse: eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir eu entrarei, serei, comerei ele comigo. Você meteu a mão na maçaneta, abriu a porta, ele entrou. Ele mora dentro do teu coração. Depois que subimos o primeiro degrau, eu costumo dizer, irmãos, que Jesus Cristo, depois que a gente aceita Ele, estranho é deixar Ele. Depois que você prova do amor de Deus, nós vamos falar na frente. Eu achei interessante, ó. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange. Ai, meu Deus do céu. O amor de Deus nos constrange. Ou seja, quando a gente sente o amor de Deus, percebe o amor de Deus, nos envergonhamos. Quantas vezes, né, que dobramos os joelhos. Agora, irmão, eu entrei aqui, irmão, orava em som alto. Eu dobrei o joelho e disse assim: é verdade, Deus, eu tenho vergonha do Senhor. Eu me constranjo diante do teu amor, da tua magnitude. Ele queria muitos filhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele queria muitos filhos. Olha como ele semeou o livre-arbítrio, a livre escolha. Aí ele pega um e dá um filho para colher nós como filhos. Porque em João 1,12 está escrito: a todos quantos creram nele foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos do Deus Altíssimo. Levante a tua mão para o céu.
Bata no peito, diga assim, ó, eu sou filho do Deus eterno. Diga, aqui nas minhas veias corre sangue do Deus Todo-Poderoso, e dentro de mim repousa o Espírito da glória de Deus. Sinta o Espírito, glorifique ao Senhor. Primeiro degrau, livre-arbítrio. Segundo degrau, ele diz, se alguém quiser, escolha certa, estava dizendo. Agora, se você escolher, subir o primeiro degrau, tem o segundo. Se alguém quiser vir após mim, vir após mim, Jesus estava dizendo assim, ó, a única maneira de dar certo é eu ir na frente. Se eu for na tua frente, ninguém vai conseguir te derrubar. Sabe por que às vezes não dá certo? Porque nós colocamos a carreta diante dos bois. Nós queremos fazer do nosso jeito, e não é do nosso, é do jeito dele. Nós queremos da nossa maneira, e não é da nossa maneira, é da maneira dele. Por isso está escrito que muitas vezes oramos e não recebemos, porque não pedimos para a glória dele, mas para a glória